Nos dias de Thomas Edison e irmãos Lumière, a linguagem cinematográfica era inexistente, com os filmes sendo curtos e com um único plano, o cinema de atração, imitando o teatro, a arte mais próxima esteticamente. Durante os 10 primeiros anos, o teatro manteve uma influência máxima no cinema até a criação da técnica da montagem. Com a montagem, há um período de transição no cinema, em que há um amadurecimento como linguagem e arte própria. E também, a exibição sai das câmaras populares e começa a ter uma dominação de um público muito mais elitista. Neste período, os filmes passam a ser mais compridos, usam mais planos e contam histórias mais complexas. Também nessa fase, surge a divisão do trabalho e a especialização dentro do cinema, diretores, roteiristas, cenógrafos e etc. No começo do cinema no Brasil, o foco era a exibição de filmes importados. Por causa da falta de eletricidade, teve dificuldade de implementar novas salas de cinema, nas quais tinha sua própria equipe de filmagem. Em sua maioria, os primeiros filmes gravados no país foram documentários. O curta-metragem Os Estranguladores, de 1908, é considerado o primeiro filme de ficção do Brasil. A maioria desses filmes atualmente estão com poucos trechos restantes da obra original, como Os Óculos do Vovô, de 1913, sendo o fragmento mais antigo de filme de ficção. Os filmes posados, conhecidos como produções de ficção, eram feitos pelos proprietários das salas de cinema do Rio de Janeiro e São Paulo. Os chamados filmes cantados, os quais os atores dublam a si mesmos por trás da tela, também fizeram sucesso nesse período. Outra fórmula bem sucedida junto ao público eram as adaptações para o cinema de obras literárias. Os cineastas cavadores eram diretores que faziam filmes por encomenda, porém com intuito de propaganda, sempre exaltando os feitos de poderosos, como os capitães de indústria e políticos bem-sucedidos. Mais tarde, na década de 30 e 40, os cavadores sofisticariam suas técnicas, com a chegada do som, fazendo assim os cavadores partirem para os cinejornais, que tinham também o objetivo de promover os governantes e divulgar as empresas. Um desses cineastas cavadores, no caso, era José Medina, que viria trabalhar para Rossi Filmes. Ele também fez alguns curtas de ficção, incluindo o que a gente vai comentar agora. Ao dirigir o Exemplo Regenerador, José Medina usa muitas das técnicas disseminadas pelas produções de D.W. Griffith, como nas montagens paralelas, em cenas que o personagem, com o papel de marido, sai de casa para ir a uma reunião. Ao longo desse trecho, alternam-se os cenários, personagens e diálogos, mas não o tempo. A montagem faz com que o espectador entenda que tanto a ida ao marido à reunião, quanto a conversa do criado com a mulher estão acontecendo simultaneamente. Outra técnica que Griffith tornou popular foi o close em detalhes do cenário dos personagens. É usado para guiar o espectador de forma mais clara ao longo do filme. Em Exemplo Regenerador, Medina usa o close de 3 maneiras distintas. A primeira, com o fim de mostrar a mensagem de um amigo anônimo para sua esposa, detalhe que remete à conversa anterior com o criado e a mulher. Já a segunda maneira, com a qual Medina usa o close, é para dar destaque à atuação do marido, sendo que no primeiro close mostra o personagem amassando o folheto que recebeu, e ao voltar a casa, outro close mostra ao público a raiva que o personagem sente. Já na terceira maneira, Medina usa o close juntamente com o eyeline matching. O eyeline match consiste em mostrar ao espectador um objeto e a pessoa no qual o personagem está olhando. A técnica usada na cena em que o marido chega à sua casa encontra sua esposa e seu criado deitados e sentados respectivamente. Medina apresenta plano cenário com um plano geral a fim de deixar o público a par da geografia atual do lugar. Então se utiliza do close para mostrar o personagem analisando o local a fim de entender o que isso causou o estado que os outros dois personagens se encontram, isso juntamente com o espectador.